Hoje o assunto é polêmico, Coca Zero. Será que a Coca Zero é uma aliada ou uma vilã no seu processo de emagrecimento ou na sua dieta? Tem gente que adora, tem gente que não gosta, prefere a normal. Enfim, a gente vai descobrir hoje se Coca Zero é bom ou não para quem quer performance e melhorar a estética, logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao Universo TDM, meu nome é Henrique de Mauro e sou CEO e fundador desta empresa. E, só um minutinho, a gente vai falar de um assunto até um pouco polêmico. Muitos nutricionistas devem ter falado para você que existe uma frase que determina se a sua alimentação está saudável ou não, que é a famosa frase desembale menos, descasque mais. Até que ponto isso se aplica a todas as pessoas? Será que realmente alimentos industrializados, ultraprocessados, como por exemplo um refrigerante zero, vai te fazer mal? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que pequenas mudanças no seu padrão alimentar são potencialmente favoráveis para você ter grandes evoluções, e eu quero trazer uma comparação muito honesta para você. Se nós compararmos Coca Zero com uma Coca normal, nós veremos que, dependendo da quantidade de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante zero que você consuma no seu dia a dia, a gente vai ter um excedente calórico significativo ao término do dia. Vamos pegar um exemplo simples, acompanha comigo. Uma Coca normal, tradicional, não a zero, ela tem em torno de 255 calorias. Suponhamos que você tome 2 Cocas por dia. Se somarmos 255 com 255, teremos exatos 510 calorias. Ao contrário, a Coca Zero não tem nenhuma caloria. Agora, imagina isso na sua alimentação 7 vezes na semana. Se a gente pegar 500 para facilitar a nossa conta e multiplicarmos por 7, nós teremos 3.500 calorias a mais oriunda de um refrigerante que é puro açúcar. Ou seja, no final da sua semana, se você costuma tomar refrigerantes não sendo zero, você consumiu 3.500 calorias de puro açúcar. Faz sentido então a gente trocar isso num primeiro momento para uma Coca Zero. Só um minutinho. Nossa, bom demais, né? Tá maluco. Voltando. É lógico que a gente não pode comparar uma Coca Zero com alimentos muito mais saudáveis, como por exemplo sucos naturais. A gente não está fazendo essa comparação. O que a gente precisa saber é que a Coca Zero ela não vai impedir você de ter bons resultados de saúde e também de estética, desde que você consuma este alimento, essa bebida, de forma consciente. Lembrando, não é saudável, é um alimento ultraprocessado. Só que aqui eu quero abordar alguns pontos de extrema importância. Vamos supor que você tenha dificuldades em seguir uma dieta ou alterar o seu padrão alimentar, se alimentar mais, comer mais vegetais, proteínas magras, frutas in natura, etc. Suponhamos que você, em toda refeição, precisa de algum líquido, seja um suco natural, seja um refrigerante não zero, enfim, que você precise de algum líquido. E, de repente, você tem uma vontade de tomar alguma coisinha mais doce, que não seja um suco natural. A Coca Zero, ela se encaixa perfeitamente e quem tem dificuldades em aderir a uma alimentação saudável. E a pergunta que fica é, se eu fizer isso ao longo do tempo, eu vou ganhar peso? Eu vou engordar? Vou criar barriga? As gorduras do meu corpo vão aumentar? Vou ter mais celulite na questão das mulheres? Os homens vão ficar mais barrigudos? Será que isso é verdade? Vem uma informação muito importante. O que causa o ganho de peso é o excedente calórico. O que significa isso? Significa que basta a gente passar por um processo crônico, não é do dia para a noite, é importante que eu frise isso para vocês, de excedentes calóricos, comer mais do que o nosso corpo gasta. E o nosso corpo gasta calorias utilizando 3 recursos. O primeiro recurso é a taxa metabólica basal. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. Obviamente eu estou tendo um gasto energético
a mais do que se eu tivesse no basal. Se eu estivesse deitado, tranquilo, apenas respirando, sentindo ali um certo relaxamento. A taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para manter a sobrevivência do próprio corpo. Neurônios funcionando, coração batendo, pulmão inflando e contraindo, digestão acontecendo, reprocessamento de células, tirando células antigas, produzindo células novas. Tudo isso gasta caloria. O funcionamento basal do nosso corpo pode ocupar de 60% até 70% de todos os gastos de calorias que nós temos no dia a dia. Ou seja, o nosso metabolismo basal tem um papel muito importante no nosso gasto diário. O segundo elemento é o efeito térmico dos alimentos. Quando nós comemos, nós estamos colocando nutrientes que deverão ser processados, digeridos, vão ter que ser quebrados, transportados até o seu local de destino. Ou seja, nós estamos fazendo a máquina digestiva e outros elementos que também trabalham na absorção trabalharem mais. E, em média, a gente utiliza 10% das calorias que nós consumimos apenas para digerir esses alimentos. Por exemplo, se nós comermos uma refeição de 500 calorias... Espera só um pouquinho. Coca zero, né? Voltando. Se nós comemos 500 calorias em uma refeição, 50 calorias vão ser utilizadas para digerir aqueles alimentos que nós estamos consumindo. Isso é muito importante porque, hora ou outra, a gente pode ser pego de surpresa na quantidade de calorias que nós estamos consumindo, porque nosso corpo gasta muita caloria, apesar de não parecer. E o terceiro elemento é o GEA, gasto energético das atividades em geral. Eu estou fazendo uma atividade aqui na sua frente. Ou seja, eu estou me movimentando, eu estou gesticulando, eu estou falando, eu estou pensando. Isso gasta energia, assim como treinar também gasta energia. A soma desses três elementos compõe o gasto energético total do nosso corpo. Para engordar, basta a gente passar por um processo crônico onde nós estamos consumindo mais calorias do que esses três componentes somados. Isso causa o ganho de peso e nada mais. Quando nós estamos falando de Coca Zero, nós estamos falando do consumo de uma bebida que não tem calorias. Ou seja, a Coca Zero ela não vai te engordar. Muito pelo contrário, pequenas mudanças, como eu falei no início do vídeo, vão causar diferenças significativas no seu processo de emagrecimento, melhora da estética. E se a Coca Zero vai te fazer ter mais adesão numa alimentação nutritiva, faz muito mais sentido. Outro fato é que sair de um refrigerante riquíssimo em açúcar para um refrigerante que não tem açúcar, mas outros componentes artificiais, também vai te ajudar. Agora pode ser que você esteja se perguntando se a quantidade de sódio da Coca Zero, que é maior do que a Coca tradicional, pode causar efeitos negativos no seu processo. Bom, agora você vai se assustar, porque o seu whey que você toma diariamente tem muito mais sódio do que a Coca Zero. Olha essa tabela que impressionante. Enquanto uma porção de 30 gramas de um whey muito comercializado no mercado tem 70 miligramas de sódio, a Coca Zero, uma lata inteira, tem apenas 49 miligramas. E as recomendações da OMS para o sódio são até que elevadas. Se você toma uma Coca Zero por dia, você está atingindo apenas 3% do total da ingesta diária de sódio. Ou seja, você está muito abaixo daquilo que tem realmente recomendado para a saúde humana. A gente viu até aqui que trocas inteligentes fazem sentido, que a Coca Zero não é capaz de te engordar, o único fato que te fará engordar é comer mais do que o seu corpo gasta. A Coca Zero ela é uma aliada para quem está na transição de refrigerantes ricos em açúcares para refrigerantes zeros. Ela não tem sódio suficiente para causar aumento da celulite, aumento da retenção, já que ela tem menos sódio do que a maioria dos wheys comercializados no mercado. E, por falar em Coca Zero, sejamos bem honestos, vai bem na maioria dos momentos quando a gente está nesse processo de mudança e, por que não, uma vez ou outra, tomar uma Coca Zero acompanhado com uma boa pizza. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você
E se você tem alguma dificuldade na dieta, comece a pensar em pequenas alterações que vão trazer grandes mudanças na sua vida. Saúde!